Olá, Escorpião, bem-vindo à tua leitura para o mês de julho. Vamos ver qual é o arcanjo ou elemental da natureza que te quer trazer uma mensagem no final da leitura. Escorpião, qual é a mensagem que iremos ver completa do arcanjo ou do elemental da natureza que queira falar com Escorpião, mês de julho. Os silfos, elemento ar. Calma, Escorpião, calma, muita ansiedade. Vamos lá. Qual é a personalidade que o Escorpião deve adotar, inspirar-se, integrar no mês de julho? Qual é a personalidade que o Escorpião deve integrar, adotar, inspirar-se no mês de julho? O dependurado. Interessante. Vamos ver aqui a mensagem, a personalidade deste dependurado, mediante a visão da autora deste deck, que é a Liliana Carvalho. O deck é o oráculo da consciência do ser. Ele traz também uma visão sistémica sobre as energias e eu vou ler aqui a interpretação da minha querida Liliana, da minha mentora, a minha guia, alguém que me ajudou muito neste meu processo evolutivo e a quem eu sou imensamente grata. O dependurado. As crianças que nascem 12 precisam de ser amadas, estimuladas, compreendidas, motivadas. Não é recomendado usar berros nem castigos, porque isso só os vai transformar em crianças e adultos inseguros e com pouca confiança. Por vezes são muito pessimistas, fazem muita resistência à mudança, têm receio do desconhecido até cerca dos 6 anos. Acomodam-se e por vezes não gostam que a rotina seja alterada. Quando se libertam das cordas, têm uma sensibilidade capaz de sentir as dores dos outros. São puros de coração, adoram questionar e têm habilidade para o fazer. O seu espírito é vibrante, são carregados de energia, criativos, empáticos e têm poder de imaginação para lá da visão. Entusiastas, adoram abraçar e fazer os outros sorrir. O pai, ou mãe, não sei se ela aborda aqui a mãe, das crianças 12 devem proporcionar-lhes atividades ao ar livre, desportos, passeios, piqueniques, porque eles precisam do contacto com a natureza. Têm uma grande capacidade de manipulação para atingir os seus objetivos. Nascem de pais divorciados ou que se divorciam pouco depois do seu nascimento, por vezes também órfãos. Os homens e mulheres 12 conseguem realizar descobertas únicas e inovadoras, dotados de grande criatividade. Quando aceitam um desafio, fazem o melhor que sabem e esperam reconhecimento. Amorosos, apaixonados, românticos, são amantes inesquecíveis. Um pouco preguiçosos a nível profissional, preferem que outros façam por eles, principalmente se trabalharem por obrigação e não por paixão ao seu trabalho. Têm de ser eles a escolher o seu curso e destino profissional. Se estiverem no seu centro de poder e trabalhar no que gostam, a vida flui em prosperidade. Recomendação. Esta personalidade precisa ser compreendida a nível emocional e espiritual, o que veio desamarrar e libertar na família. Constelações sistémicas, constelações familiares, Evo e limpeza kármica. Visão sistémica. Quem partiu cedo demais, quem foi julgado e aprisionado, quem foi excluído. A frase é: rendo-me e entrego-me ao processo de cura ancestral. Confio no universo. Algumas profissões possíveis: construtores, engenheiros, arquitetos, advogados, fotógrafos, profissões que envolvam causas e missões e trabalhadores independentes. Então, acho que foi bastante compreensível que algumas pessoas aqui têm resgates de criança interior que precisam de fazer no mês de julho. Se te identificaste aqui com esta energia, realmente é aconselhável. E olha, no fim do deck ficou a carta da estrela.
que também fala de processos de resgates kármicos, está bem? Seria aqui muito positivo vocês fazerem uma sessão de constelação familiar para compreenderem. Se tiverem necessidade, podem enviar mensagens para agendar a vossa consulta. Então é aqui uma posição em que vocês precisam de fazer algum tipo de escolha profissional para algumas pessoas, aqui adotarem aqui uma visão diferente sobre a vossa vida, uma nova perspectiva para se poderem libertar aqui das inseguranças, dos medos, de algumas amarras, está bem? Compreensão aqui de alguma paralisia que vocês estão a viver na vossa vida através da constelação familiar, está bem? Escorpião, mês de julho. Vamos lá, o que a Carla tem a dizer para Escorpião, mês de julho, no momento atual? Três de espadas, rainha de espadas no passado, tendência do mês de julho, o 2 de paus. A tendência é que vocês vão voltar para trás, vão ficar aqui realmente uma energia de dificuldade de fazerem aqui uma escolha, vão chegar aqui a uma encruzilhada em que vocês vão ser aqui um pouco obrigados a fazerem uma escolha ousada para serem aqui, ultrapassarem aqui uma barreira, ultrapassarem aqui um obstáculo, está bem? No fundo do deck temos aqui a carta da estrela novamente, e eu nem tenho olhado para o fundo do deck da personalidade nos outros signos e no vosso sentido de olhar. Duas vezes aqui a energia da estrela, então há aqui algum processo espiritual na vossa energia que está a guiar-vos para alguma questão. Vamos lá, no momento atual, vocês estão-se a sentir aqui muito frustrados, decepcionados, magoados, traídos. Algo aqui frustrou algum tipo de expectativa e, racionalmente, isso está a fazer com que vocês tenham pensamentos negativos que não vos proporcionam a visão necessária para vocês ultrapassarem este obstáculo. Passado, Rainha de Espadas. Rainha de Espadas é aqui como uma visionária do futuro. Ela está aqui a olhar para o futuro. Aqui estamos ao contrário, mas ela está a olhar para o futuro. E vocês fizeram aqui alguns cortes, é de facto. Vocês andam em busca de soluções, em busca de respostas, em busca de o que é que eu preciso fazer. A vossa mente está bastante ativa e isso já é visível aqui com os ciclos, com o elemento ar. Só que é uma resposta que parece que vos causou aqui alguma decepção. Vocês podem ter encontrado aqui algum tipo de conhecimento ou de informação que vos causou aqui uma frustração. E há aqui um desejo de se libertarem aqui desta dor. Há aqui uma dor que parece que é constante e que vocês precisam de se libertar dela. A tendência do mês de julho é que vocês tenham que ultrapassar aqui uma barreira, saírem aqui de cima do muro e serem mais ousados para fazerem algum tipo de escolha. Está bem? Olhem. 10 de ouros e os amantes. Muito aqui uma escolha de questões ancestrais, sem dúvida. Quais são as indicações? Escorpião. Mês de julho. Orientações para Escorpião mês de julho. 10 de espadas na casa dos relacionamentos amorosos, casa de trabalho. A carta do julgamento, vida financeira. A carta do mundo, grupos, vida social, amigos. 5 de fogo. E desenvolvimento pessoal e espiritual. Curioso que este ermita cai em posição de bloqueio ali entre a energia da casa de trabalho e a casa da vida amorosa.
relacionamentos amorosos. E no fim do deck, o 8 de fogo. Olhem, há aqui alguma resposta que vocês ainda não encontraram e essa resposta está muito ligada a vocês se frustrarem muito no vosso âmbito amoroso e de trabalho. Essa luz, essa lanterna que o ermita carrega, tem muito a ver com o seu processo evolutivo. O ermita é uma energia de aprendizado, autoconhecimento e que vocês têm uma busca incessante que ainda não a completaram. Ele está em posição de bloqueio. Então ainda há aqui um caminho de autoconhecimento que vocês precisam de fazer e esse caminho está ligado a vocês terem uma compreensão sobre alguma questão que envolve os vossos relacionamentos amorosos e envolve a vossa missão profissional, está bem? 8 de fogo no fim do deck. Há aqui uma manifestação, uma vontade vossa que vocês precisam de movimentar aqui as energias e têm que ser vocês a solicitar essa ajuda ao universo, a abrirem-se às novas oportunidades. Então aqui o mês de julho para Escorpião, o que é que nós temos aqui de orientações de energias assim de uma forma global? É que há aqui um processo muito doloroso que vocês têm que ter coragem para resolver, para finalizar. Há aqui um ciclo que tem de acabar em que vocês se sentem sempre ou inseguros, ou comparados, ou menosprezados e algumas pessoas aqui sentem-se que não estão no caminho certo, que não há justiça, sabem aquela energia da criança que reclama que nada é justo, que nada... Só que vocês têm que assumir aqui o papel de adulto, amadurecerem e tomarem consciência sobre o caminho que vocês fizeram e não pararem aqui de aprender sobre vocês mesmos, está bem? Então, nos relacionamentos amorosos, temos aqui o 10 de espadas. Pode ser necessário por aqui um ponto final a um sofrimento, a um desgaste, a vocês terem aqui uma conversa que pode ser um pouquinho dolorosa, mas que essa conversa acaba por deixar o vosso coração mais aliviado. Às vezes, quando nós falamos sobre o que sentimos e sobre o que a outra parte nos faz sentir, traz um resultado até inesperado, que nós não temos noção do que... Nós temos medo de falar por medo de perder ou por medo de magoar, e às vezes, quando nós falamos sobre aquilo que nos magoa, até podemos ter uma surpresa do outro lado e as coisas mudarem. Não estou a dizer aqui que é um fim de uma relação, mas é porem aqui um ponto final a uma dificuldade até de comunicação, uma dificuldade de vocês expressarem aquilo que vos magoa dentro desta relação e que é necessário vocês trazerem para fora. Colocarem fora, falarem, está bem? A nível de trabalho, temos aqui a carta do julgamento em posição de bloqueio. Ainda nada está definido. Parece que há aqui ainda um alinhamento da espiritualidade. Há uma energia aqui de algo que ainda não está completamente decidido e que pede aqui que vocês façam uma reavaliação da vossa vida profissional. Finanças, vida financeira. Há um ciclo financeiro aqui que precisa finalizar. A carta do mundo é sempre o fim de um ciclo, que depois vai iniciar uma nova jornada. E algumas pessoas aqui têm a ver com vocês terem frustrado, se calhar a nível financeiro em alguma questão, e estarem aqui muito preocupados com o futuro. Mas vocês precisam de se libertar aqui até de algum tipo de encargo financeiro, fazerem aqui algum tipo de, imagina, não sei, vou colocar assim, jogar para o alto. Imaginem que vocês têm aqui algum tipo de empréstimo ou dívida, vocês precisam de resolver isso para depois poderem iniciar algo que vocês desejam, está bem? Pessoas e grupos. Pessoas e grupos, não se deixarem comparar, não entrarem em guerras, não entrarem em conflitos, não entrarem em disputas,
não entrarem aqui em discórdias, não entrarem nos joguinhos de competição, de comparação com os outros. Não se deixarem influenciar pelas críticas, está bem? Energia pessoal, já expliquei. É continuar essa jornada de desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento e também não se isolarem tanto, porque algumas pessoas aqui estão muito isoladas, com medo de contacto com os outros, com medo da crítica. Palavras de ordem para o mês de julho para Escorpião. Telepatia. Confia em. E surpresa. E a carta ficou virada para baixo, que é mesmo uma surpresa. Então, telepatia. As estreitas conexões de almas sincronizam harmoniosamente a recriação de momentos telepáticos. Confia em. Para que uma relação prospere, se necessita de confiança. Surpresa. Te surpreenderás. Lembram-se que eu falei aqui? Algumas pessoas aqui podem estar a pensar em divorciar-se e se calhar precisam primeiro de terem este tipo de conversa mais profunda antes de darem esse passo em frente, está bem? Indicação. Busca sinais que te levem ao amor verdadeiro. Anjos e ancestrais. Conselho para o mês de julho de Escorpião. Mãe Terra com a viajante. Escorpião, o teu destino, esta é uma mensagem muito pontual, muito específica para alguém. Porque a energia veio forte que eu tive que, percebem, foi mais forte do que eu. O teu destino de prosperidade e de abundância não está no local onde tu trabalhas hoje em dia. Não está no sítio onde se calhar tu moras até hoje em dia. É numa nova direção. Mais uma, por favor. A guardia da água. Por favor. E o ancestral. Quebrar aqui muros. Vocês precisam sair aqui de um emaranhamento ancestral, sem dúvida. Escorpião tem aqui causas, questões kármicas, ancestrais, espirituais, aquilo que vocês interpretarem, entenderem, acreditarem. Está bem? Vidas passadas, para algumas pessoas, sim. Ok? Que precisam de fazer esta limpeza, de libertarem-se aqui deste emaranhamento. Vamos lá. Guardia da Terra com a viajante. Olha, chama, confia nas forças maiores. A carta da estrela, o 8 de fogo, busca sinais que levam a amor verdadeiro e confia nas forças maiores. Há aqui um realinhamento que está a ser feito, mas precisa que tu confies, que tu te conectes e que tu entendas. Mãe Terra, sente-te amada e confortada, viajante, move-te numa nova direção. Então, há aqui uma prosperidade e uma abundância que vocês podem ter se movimentarem, se mudarem aqui um direcionamento na vossa vida, e para algumas pessoas é mesmo fazerem algum tipo de viagem. Pode ser uma viagem a lazer, pode ser uma viagem ancestral, pode ser uma viagem espiritual, pode ser uma viagem de vocês mudarem o local onde trabalham, mudarem o sítio onde moram, mas há aqui uma mudança de rota que é necessária para que a prosperidade, a abundância, aquilo que vocês querem que germine, o projeto de vida que vocês querem que germine, que vos vai trazer fartura e abundância, necessita aqui que vocês mudem de rota. Guardiã das emoções. Guardiã da água, conecta-te com as tuas emoções
Não adianta ignorar a dor, é preciso olhar para ela, para percebê-la, para resolvê-la e para que ela se transmute dentro de nós. O ancestral vai além dos padrões ancestrais. Tu precisas de quebrar realmente aqui, como o Pendrado dizia, que são pessoas que vêm para quebrar com alguma questão ancestral. Vamos ver o que é a mensagem dos silfos e depois o mantra de cura energética. Silfos. Anunciam-se mudanças. Quem sabe uma mudança de casa, de automóvel, de visual, de emprego e ou nos teus relacionamentos. A vida é uma mudança constante. Flui com ela. Abre-te às mudanças que a vida te propõe. A primeira mudança começa na tua maneira de pensar. Talvez tenhas um assunto pendente que aguardes para ele através de um ângulo diferente. Tudo aquilo que foi dito aqui. Também podem ser necessárias mudanças nos hábitos que não são positivos para ti. Antecipa as mudanças que há muito estão a ser pedidas pelo teu interior, mas que tu, por um motivo ou por outro, tens evitado e deixado andar. Verifica o que está a pedir mudança e renovação na tua vida e age. Por vezes podes pensar que estás bem assim ou que não estás bem, mas dá muito trabalho mudar. Porém, depois de fazeres as mudanças necessárias, acabarás por descobrir que afinal podes estar ainda melhor. Mensagem de cura energética. Nas mãos de Deus. O que é que eu disse? Abre-te às oportunidades, confia nas forças, confia no espiritual, estás a ser orientado, estás a ser guiado. A minha confiança na vida é implícita. O conhecimento maior de Deus e o amor maior guia o meu coração e as minhas escolhas. A minha fé é firme e eu permaneço verdadeira à minha luz. Tudo prossegue de acordo com a vontade de Deus. Estás pronto para deixar Deus agir, para deixar Deus fazer o que tem que fazer na tua vida, Escorpião? Essa é a questão. Escorpião, um beijinho no teu coração e desejo-te um excelente mês de julho. Se tiveres necessidade de fazer a tua consulta particular ou uma constelação familiar para tratar estes emaranhamentos sistémicos, para que a tua vida possa fluir, estarei à tua disposição, o contacto está no link. Deixa também o teu like, comenta, partilha o vídeo, para que também a energia do canal possa a egrégora crescer e que eu me sinta motivada para continuar a trazer as energias. Um beijinho, um excelente e abençoado mês de julho.